Certamente para nós orarmos, mas agora abramos a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo de número 20. Deuteronômio, capítulo de número 20, os 4 primeiros versículos. Deuteronômio, capítulo de número 20, os 4 primeiros versículos. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração essa semana, encheu a minha alma de esperança. Aliás, o culto é culto da esperança, né? Encheu a minha alma de ânimo, e eu quero compartilhar com os queridos irmãos nesses próximos minutos. Deuteronômio capítulo 20, os versos de 1 a 4, nós estamos usando a Bíblia na nova versão transformadora. Diz assim a palavra do Eterno: quando saírem para lutar contra seus inimigos e enfrentarem cavalos e carros e um exército maior que o seu, não tenham medo. O Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Quando se prepararem para a batalha, o sacerdote virá à frente e falará aos soldados. Dirá: ouçam, homens de Israel, ao saírem hoje para lutar contra seus inimigos, sejam corajosos, não tenham medo, nem se apavorem, nem tremam diante deles, pois o Senhor seu Deus vai com vocês. Ele lutará contra seus inimigos em seu favor e lhes dará vitória. Aleluia! O Senhor luta por você. O Senhor luta por você. Irmãos amados, culto da esperança, uma palavra de um tiro. Sabe aquele um tiro? Rápida, mas tem que ser um tiro certeiro. Tem que ser um tiro para alcançar o nosso coração e para nos levar inspirados para a nossa casa, para as batalhas. O Senhor luta por você. O que está acontecendo aqui? Israel, ele enfrenta uma perspectiva de batalha contra alguns inimigos aparentemente mais fortes do que eles. O texto vai revelar um exército forte, um exército numeroso, e isso reflete, queridos irmãos, o medo universal que nós enfrentamos diante de desafios grandes. Essa palavra mexeu comigo, porque nós temos aqui, inicialmente, um problema evidenciado na vida humana. Qual é o problema, pastor Márcio? O medo diante das batalhas. O medo diante das batalhas. Nós enfrentamos desafios gigantescos, irmãos amados. Por exemplo, desemprego. Para alguns é um negócio, aliás, para todo mundo, não é? Mas para uns, dependendo da situação, ainda mais. Gigantes, desafios terríveis, doenças, crises familiares, crises espirituais, crises existenciais. Eu não sei direito qual é a finalidade da minha vida, eu não sei para que eu existo, eu não sei por que Deus me colocou no mundo. Então, o ser humano passa por medos diante de batalhas. Eu quero muito que você ouça a voz do Espírito Santo nessa manhã, em nome de Jesus, e possa perceber o Senhor Deus falando com você. Veja, assim como Israel, o povo de Deus aqui nesse tempo, ele via os cavalos, ele olhava para carros de guerra.
nós também somos tentados, amados irmãos, a focar no tamanho do problema, ao invés de focarmos no poder de Deus. Todos nós, de tempos em tempos, parece que nós deixamos de perceber o poder de Deus, a presença de Deus, o cuidado de Deus, a intimidade com Deus, e passamos a argumentar o tempo todo acerca do tamanho do inimigo, da qualidade do inimigo, da qualificação do inimigo. Passamos a murmurar e a reclamar. Quantas vezes nós deixamos o medo nos paralisar? Quantas vezes? Quantas vezes nós parecemos ficar sem ação? Sabe, como se você colocasse uma criança assim, ó, criança pequenininha, naquele corredor enorme, mas um corredor escuro. Já imaginou uma criancinha num corredorzão bem escuro? A criança paralisa, a criança se fecha, ela grita, ela chora, ela fica com medo. Por quê? Porque está no escuro e sente sozinha, mas quando ela ouve a voz do Pai, quando ela escuta o nome dela na boca do Pai, as coisas tendem a melhorar, porque ela vai ganhando confiança à medida que a voz do Pai vai ficando cada vez mais alta e se aproximando dela. Nós precisamos olhar para a nossa história nesse corredor escuro muitas vezes e ouvir e perceber a presença e a voz do Pai. Precisamos fazer isso em nome de Jesus, para que o medo se dissipe. O Senhor Deus está conosco, irmãos. O Senhor Deus está com você. Então, cuidado, porque o medo das batalhas podem nos paralisar. Mas há uma solução para esse problema do medo nas batalhas. A solução é de fato a verdade de que Deus luta por nós e nos dá a vitória. Queridos irmãos, eu quero aguçar o nosso coração para crermos nessa verdade, para a gente não passar um período na escola dominical e não recebermos uma palavra dessa como sendo palavra de Deus. A solução nossa está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A pessoa do Senhor Jesus Cristo mostra que Deus peleja por nós. Se nós prestarmos atenção no texto, aqui no capítulo 20 de Deuteronômio, veja, vamos ler a partir do verso 1, e eu quero dar um ponto específico para os irmãos. Quando saírem para lutar contra seus inimigos e enfrentarem cavalos e carros de um exército maior do que o seu, não tenham medo. O Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Quando se prepararem para a batalha, prestem atenção nisso, o sacerdote virá à frente e falará aos soldados. O texto está dizendo que o Senhor Deus vai dar uma ordem, uma direção para o sacerdote vai falar. O sacerdote vai dar uma direção, fala aos soldados, fala ao povo, garantindo que Deus está presente nas batalhas. Isso aqui está apontando para uma verdade, queridos irmãos, preste atenção, isso aponta para a graça de Deus. Isso aponta para a graça de Deus. Isso aponta para o fato de que Deus não vai deixar a gente pelejar, enfrentar os nossos inimigos, os nossos desafios sozinho. Estão lembrados de Mateus 18, verso 20, que o Senhor estará conosco, eis que estou convosco todos os dias, até o final, até a consumação de todas as coisas? Pois é, aqui no Antigo Testamento é exatamente isso que ele está dizendo. Quando ele fala para o sacerdote falar ao povo, ele está dizendo assim, ó, preste atenção, a graça de Deus está no Antigo Testamento, não é tempo da lei, é tempo da graça. Preste atenção, nós fazemos uma divisão, tendem a fazer uma divisão, né? O período da lei e o período da graça nunca foi período da lei, sempre foi período da graça. Antigo Testamento, embora a lei estivesse em evidência, a lei mostrava a dificuldade de obedecer a Deus, a lei mostrava o nosso pecado profundo, mas o Senhor no Antigo Testamento continuava curando, continuava salvando, continuava libertando, e não pela condição do homem, mas sempre pela graça de Deus. Não era à toa que animais morriam, derramavam seu sangue, e o Senhor continuava perdoando pecados. Antigo Testamento, antiga dispensação, tempo da graça. Deus sempre manifestou a sua graça. A vitória final
amados irmãos, vocês sabem disso. Sobre os nossos inimigos, quais são os inimigos? Vários deles, mas nós podíamos falar do pecado, nós podíamos falar da morte, nós podemos falar de Satanás, que são os maiores inimigos que nós temos. Esses inimigos já foram vencidos pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. A vitória já foi nos dada quando Cristo morre na cruz do Calvário. Sabe, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso guerreiro que lutou, Ele é o nosso guerreiro que venceu no nosso lugar. Não é à toa que o apóstolo Paulo fala aos Colossenses no capítulo 2, verso 15, que ele despojou principados e potestades publicamente, expôs essas autoridades ao desprezo, triunfando deles na cruz. Triunfando deles na cruz. Os principados ou os poderes do mundo espiritual, os poderes por maiores que sejam, Deus os despojou. O Senhor Jesus os expôs publicamente ao desprezo, quando triunfou deles na cruz, quando ressuscitou da morte. Então veja, existem medos, mas ao mesmo tempo, todos nós aqui nessa manhã, viemos para receber essa palavra. Nós somos vitoriosos por meio do Senhor Jesus. Todos nós somos vitoriosos. Tem uma avenida aberta para nós de vitória. Por isso, eu convido os irmãos, hoje, no dia de hoje, a confiar em Deus em meio às batalhas. A confiar no Senhor em meio às batalhas. Veja o versículo 4. Veja o versículo 4 de Deuteronômio. Olha o que a palavra de Deus diz: pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês. Ele lutará contra seus inimigos em seu favor e lhes dará vitória. Amém, gente? Amém? Está ouvindo a voz do Senhor? Está ouvindo a voz do Espírito Santo, palavra de Deus para o seu coração? O sacerdote dizia para o povo: vocês não precisam ter medo. E não precisam ter medo por quê? Porque o inimigo não existe. Não, o inimigo existe. O inimigo existe, os carros de ferro existem, armamentos pesados existem. Tudo isso é verdade, mas a grande verdade é que o Senhor nosso Deus é quem luta por nós. Vocês se lembram na cidade de Dotã, quando Eliseu estava naquela cidade, quando o moço Geazi estava com ele? Quando acordaram pela manhã, pelo menos o moço Geazi levantou primeiro, ele abre a porta da casa e ele olha para cima nos montes, ele vê o exército da Síria cercando a cidade, porque vieram um exército numeroso para matar Eliseu e para matar o menino. É verdade, o inimigo está cercando, o inimigo está à espreita. E o menino volta, entra em casa, dá uma sacudida no Eliseu e diz para ele: nós estamos cercados. O inimigo está por todos os lados, é pressão de todo lado, a gente não tem paz, a nossa história parece que tende a fracassar, não tem saída. Eliseu levanta como um homem de Deus, abre a porta, e quando ele olha, ele vê o exército da Síria, e por sobre o exército da Síria, um exército de fogo da parte de Deus, cercando a cidade por sobre o inimigo. E Deus permite que Eliseu faça uma oração, e a oração é: Senhor, abra os olhos desse moço para que veja. Abra os olhos do moço para que veja. O menino não era cego, gente. O menino não era cego, tinha acabado de ver o exército do inimigo, mas o que ele precisava ver não viu. O que a gente precisa enxergar muitas vezes não enxergamos. Falamos da palavra de Deus, falamos que somos bíblicos, falamos que a verdade está conosco, mas muitas vezes nós ficamos numa verdade que não passa de coisas que são apenas na mente, não entram para o coração, não entram para a nossa alma. E Deus abre os olhos do Eliseu, ele vê o exército de fogo, o povo de Deus, aquela armação de carros e cavaleiros de fogo cercando o inimigo. E aí naquele momento há um desbaratar do inimigo, o inimigo fica cego, se perde, a vitória completamente de Eliseu e do seu moço, e Eliseu não teve sequer que lutar. Preste atenção, nessa manhã nós viemos aqui para sermos desafiados
a depositar a nossa confiança no Senhor. Depositar a nossa confiança no Senhor. Quando, pastor? Quando nós enfrentarmos dificuldades. Essa é a hora de depositarmos a nossa confiança no Senhor. Quando a dificuldade chega, é hora de nós nos lembrarmos quem é Deus, irmãos. O Deus Todo-Poderoso. Antigo Testamento, Pantocrator. O Deus Todo-Poderoso, não há ninguém como Ele. Ninguém que se equipara a Ele. O Deus que nunca abandona seu povo. Olha na palavra de Deus, irmãos. Quantas vezes o povo do Senhor enfrentou inúmeras e terríveis batalhas. O Senhor nunca deixou o seu povo. Essa é a palavra para o nosso coração, para gerar esperança em nós. Quando a dificuldade chegar, confie no Senhor. Essa é a hora de confiar no Senhor. Todo mundo sem dificuldade confia ou não confia, não faz a menor diferença. Quando se tem dinheiro, quando se tem saúde, quando se tem casa organizada, não faz a menor diferença. A diferença no povo de Deus é quando a dificuldade vem, quando os carros vêm, quando o exército inimigo chega. Aí está o diferencial do povo de Deus, porque tempestade bate na casa do ímpio e bate na casa do crente. O problema chega na minha casa, chega na sua, chega no ímpio, chega na casa de todo mundo. Chegou no apóstolo Paulo, Pedro, chegou em Barnabé, chegou na casa do Senhor Jesus, e chega na nossa casa. O diferencial está em crermos e podermos afirmar que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É podermos afirmar em nome do Senhor Jesus que nós não vencemos pela nossa força, que não é pela violência, é pelo Espírito de Deus. Não é assim, queridos? É assim que diz a palavra de Deus, depositarmos a nossa confiança no Senhor. Quando a batalha surgir, um conselho bíblico: ore. Ore antes de enfrentar a batalha. Cada batalha exige de nós um tempo de oração. Cada batalha exige de nós um tempo de consagração. Cada batalha exige de nós. Cada batalha. Me lembro quando passei um desafio na minha vida, trabalhava ainda no fórum, e o Senhor Deus já tinha me chamado para entrar no seminário, para ser pastor. A juíza de direito à época já tinha me autorizado a estudar. Ela já tinha conversado com ela. O que conto aqui agora parece uma história meio estranha para presbiteriano, meio estranha para pastor presbiteriano. Mas contei essa história para professores meus no seminário, para outros colegas e conto em qualquer lugar. Porque aquilo que é verdade, seja onde for. E não é regra para ninguém. Não é regra para ninguém. Isso aqui é experiência individual e ninguém pode fazer doutrina e nem regra de experiência particular. Mas eu, quando fui aprovado no seminário, fui no gabinete da juíza conversar com ela, para dizer para ela que na segunda-feira eu precisava começar as minhas aulas. E quando eu entrei, ela estava virada para a parede, trabalhando no computador dela, a porta aqui. E quando ela vira para conversar comigo, eu vi por sobre a cabeça dela, uma cabeça parecendo uma cabeça de gorila, desse tamanho, com olhos de fogo e presas, rindo para mim. Eu assustei com aquela situação. E naquela hora, ela disse para mim: para você estudar, se você quiser estudar, você vai ter que trabalhar no seu período de almoço, porque tinha que sair mais cedo, morava em Cromínia, para ir para Goiânia, então a gente saía mais cedo. Você vai ter que arrumar alguém para te substituir, trabalhar naquele período do almoço. E se faltar coisa para fazer, você vai ter que pagar isso de outra forma, tipo finais de semana. E outros alunos já tinham essa liberdade para sair. E quando eu vi aquela cena, era impossível fazer aquilo que ela estava querendo. Eu entendi espiritualmente. Falei: está tudo bem, doutora, sem problema nenhum.
Isso era uma sexta-feira. Fui embora para casa triste. Cheguei em casa na sexta, contei a história para a Cássia. Sábado cedo, bem cedinho, falei para a Cássia: estou indo para a igreja, meu bem. Eu vou orar e jejuar durante todo o dia na igreja. Fique tranquilo e não me espere. Passei na casa do pastor, pedi a chave e disse para o pastor que eu ia orar e jejuar, que ele podia ficar tranquilo. E lá eu fiquei de manhãzinha até o comecinho da noite, fechado numa sala com violãozinho e Bíblia, orando, cantando e lendo a Bíblia. E fiz uma oração, por vezes repetida nesse período: Senhor Deus, se o Senhor me chamou e se agora é a hora de entrar, eu vou fazer um pedido para o Senhor. Eu quero que o Senhor tire a juíza dessa comarca, para que não seja empecilho para a minha vida, e mande ela para uma outra comarca, e a abençoe nesse lugar, Não pedi nenhum tipo de maldição e nem prejuízos para a doutora. Segunda-feira, trabalhando fora durante o dia, quando chegou na parte da tarde, era um período em que nós tínhamos que pegar a van para ir para Goiânia para estudar, e tinha uma audiência. Fizemos uma audiência, fizemos outra, e de repente eu falei com ela, promotor de justiça, advogados, eu falei com ela na frente de todo mundo: doutor, eu podia sair para poder pegar a van com o pessoal para estudar? Ela falou: não, nós estamos em audiência, no meio de todo mundo. Fiquei quietinho e perdi o primeiro dia de aula. Terça-feira, muito parecida a situação, audiência, 3 horas, 3 e pouco da tarde, conversei com ela, porque 4 e pouquinho tínhamos que pegar o carro, a van, para ir para Goiânia. Ela disse do mesmo jeito: não tem como você sair, Márcio, nós estamos fazendo audiência. Perdi aula. Quando chegou 6 horas da tarde que o fórum fechou, perdi a primeira aula. Liguei para o pastor da época, falei: pastor, me leva para Goiânia no seu carro. Ele falou: estou passando aí, na hora, pastorzão, estou dando partida no carro. Eu corri lá no mercadinho, na esquina, falei: me dá um caderno aí, uma caneta. Me deu um caderno e uma caneta, ele me pegou, e eu fui. Perdi a primeira, a segunda aula, não me lembro mais ao certo, e peguei e vim embora. Acabou, cheguei em casa tardão da noite com o pastor. Quarta-feira de manhã, desculpa, um detalhe importante: na terça-feira, entre uma audiência e outra, o telefone toca, mandam chamar a doutora no gabinete dela. Ela vai, atende o telefone e volta. E eu falei para ela que precisava sair, ela não deixou. Ok, quarta-feira de manhã, o telefone lá no fórum toca, eu atendo. Passaram um fax da Procuradoria-Geral de Justiça: por ordem do excelentíssimo desembargador, blá 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 blá, a doutora fulano de tal foi transferida para a comarca de Paranaiguara sem motivo justificado. Ponto. Esses foram os dizeres. Foi transferida. Quando eu li aquele negócio, aí tá, beleza, deu no horário de ir ficamos sem juiz aquela semana, não é? E peguei a van e fui embora, fui estudar. Meu horário venceu aqui, acabei de olhar, eu falei que tinha horário, já acabou meu horário. E fui estudar. Na outra semana, quando voltei, tinha uma juíza. Muitos já sabem dessa história, já contei essa história várias vezes, né? Tinha uma juíza lá, doutora Maria do Perpétuo Socorro Carrijo Costa. Falei: agora que eu não estudo mesmo. E chamei ela para uma conversa, expliquei para ela a minha situação. Ela falou: Márcio, que alegria, que bênção. Eu sou presbiteriana. O meu pai é presbítero da igreja presbiteriana Maranata, em Goiânia. Deus te abençoe, vai estudar. Irmãos, é uma doideira, porque os outros alunos estavam lá da comarca, estavam estudando, estavam indo. Isso aconteceu, está registrado aí, eu estou falando algo que está registrado, para vocês terem uma ideia. Só que Deus fez isso, e fez muitas outras coisas, e faz comigo, e faz com você. Eu quero que você entenda que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não fique dando ibope para os carros e para o exército do inimigo. Perceba que o Senhor Deus está com você,
Não duvide disso e ore fervorosamente. Consagre a sua vida, se desgaste diante de Deus em oração. Faça isso, em nome de Jesus. Vamos orar, porque pode ser que enquanto eu falo aqui, você tenha aí um inimigo que você está enxergando, e que há tanto tempo está desafiando você, machucando a sua alma, não é? Ferindo o seu coração. Não importa de que ordem seja, o que importa é que o Senhor está com você nessa batalha. O Senhor luta por você. Oremos. Fale com Deus aí, mesmo que no silêncio da sua alma, fale para Ele. Mais uma vez, se você já vem falando há tanto tempo. Senhor, nós falamos aqui mais uma vez, apresentando as lutas e os inimigos, as batalhas que temos, como nesse caso aconteceu com o povo do Senhor. Apresentamos as nossas lutas, mas cremos na intervenção do Senhor. Nós reconhecemos os nossos medos, sim. Reconhecemos, ó Deus, que por vezes nos assustamos. Eu sei que o Senhor conhece a nossa estrutura, o Senhor sabe que somos pó, o Senhor sabe que muitas vezes, mesmo tendo as promessas, mesmo tendo tudo aquilo que o Senhor nos deu, nós assustamos, choramos, nós entramos num período de estresse agudo, alguns de depressão, mas nós queremos em nome de Jesus nessa manhã aguçar a nossa mente, a nossa alma na promessa de que o Senhor luta por nós, de que o Senhor está conosco nessa batalha. Eu quero me apropriar e quero pedir ao Senhor, dê essa clareza para a tua igreja nessa manhã. Vença, ó Deus, hoje inimigos dos filhos do Senhor. Desbarata exércitos hoje, ó Deus, em nome de Jesus, exércitos espirituais, que muitas vezes aparecem em formas de doenças, de problemas financeiros, de problemas conjugais. Em nome de Jesus hoje desbarata, derruba, em nome de Jesus repreenda o Senhor, faça cair por terra em nome de Jesus. Que o povo do Senhor tome posse da vitória em nome de Jesus. O Senhor que já despojou os nossos inimigos, triunfou sobre eles na cruz, nos faça crer nessa vitória, Pai, em nome de Jesus. Fortaleça os irmãos aqui e aqueles que ouvem, que assistem a palavra do Senhor. Nós oramos com gratidão, no nome santo de Jesus, amém, 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 gente. Muito bem, então como eu tinha dito,